recordo-me perfeitamente. Eu era professor universitário, foi a minha profissão durante toda a vida. Já estava, digamos, bem informado sobre isso, já estudava o problema e, portanto, recordo-me com toda a clareza desse momento, das discussões que houve, enfim, e, portanto, de todos os eventos que rodearam a adesão. Para mim, teve muito... Bom, eu vou distinguir para mim e para o país. Para o país, em primeiro lugar, acho que teve muita, porque sem adesão, mas penso que teremos a oportunidade de voltar a isso noutras perguntas que me vou fazer mais tarde, a adesão era absolutamente indispensável, quer dizer, era uma decisão que se impunha a todos os títulos. Creio que não terei tempo de explicar porquê, mas por razões políticas, por razões económicas, sobretudo por razões políticas e por razões económicas. Para mim, pessoalmente, teve muita importância, porque me permitiu alargar o meu campo de estudo e de conhecimentos, e também porque depois eu próprio, passado 2 anos de Portugal ter aderido, fui para a Comissão Europeia trabalhar, onde estive 9 anos. Aliás, embora não tivesse trabalhado diretamente nos fundos, tive uma íntima ligação aos fundos. E, portanto, foi importante nesses 2 aspectos, para o país e para mim pessoalmente. É difícil distinguir uma situação, porque foram muitas. O que mais me marcou foi, se quiser, quando diz, a pergunta é quando me cruzei com os fundos. Bom, eu cruzei-me com os fundos, em primeiro lugar, em Bruxelas. Pronto, e em Bruxelas tive a oportunidade de participar nas reuniões internas dos serviços da Comissão sobre a importância dos fundos e o modo como deviam ser aplicados. E, portanto, daí o meu primeiro contacto com os fundos. E o que me marcou foi, digamos, a expectativa e a convicção que havia mais ou menos generalizada na Comissão nessa altura. É preciso ver que estávamos no tempo de Jacques Delors, que lançou os fundos e, portanto, por felicidade minha, o meu período de estadia na Comissão Europeia coincidiu praticamente com o do Jacques Delors. Foi um período de grande entusiasmo na Comissão, porque ao mesmo tempo lançava-se o mercado único, lançavam-se os fundos europeus, tinha-se decidido já criar a moeda única, portanto foi um período de grande entusiasmo, grande expectativa, grande esperança para a União Europeia, para aquilo que veio a ser depois, mais tarde, a União Europeia. E portanto aí tudo que me marcou foi o envolvimento dos diferentes serviços da Comissão. Bom, a DG Régio em primeiro lugar, porque era ela que tinha a principal responsabilidade dos fundos, mas também outras direções gerais. Portanto, o envolvimento que esses serviços da Comissão tiveram na questão dos fundos e a convicção que havia de que eles iam ser extremamente importantes ou decisivos para os países que iam ser os principais beneficiários, que eram os mais pobres, os que vieram a ser chamados países da coesão, que eram na altura 4. Aqui em Portugal, o que me marcou, portanto, eu geri aqui os fundos, estive na gestão dos fundos, na gestão propriamente dita, portanto, como gestor, entre 2005 e 2012. Antes disso, já lidava com os fundos, porque eu voltei para Portugal em 1996
e era consultor do governo, de todos os governos, até 2005, para o Programa Operacional de Apoio à Economia, que na altura se chamava PEDIP e que depois veio a ter outros nomes posteriormente, atualmente chama-se COMPET. E, portanto, aí lida-se com os fundos. Portanto, eu lido com os fundos há muitos anos. Mas no período específico em que eu lidei com os fundos, portanto, entre 2005 e 2012, aquilo que me impressionou muita coisa. Impressionou-me, talvez antes de mais nada, a esperança que havia por parte de toda a gente com quem eu lidava, os autarcas, as populações, os empresários, menos os empresários, porque quem lidava mais com os empresários era o Programa Nacional. Embora nos programas regionais também houvesse pequenos apoios às empresas, os grandes apoios, a massa dos apoios às empresas, estava no Programa Nacional. E, portanto, o que me impressionava, o que me marcou, foi o entusiasmo e a esperança que havia por parte de todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, tinham contacto com os fundos, a esperança que havia nos benefícios que os fundos iam trazer para Portugal, que já tinham trazido, muitos deles já eram visíveis, e que iam continuar a trazer com os investimentos que estavam a ser feitos com o financiamento dos fundos. Portanto, esse entusiasmo, essa expectativa, essa esperança. Bom, eu considero, como economista, considero que o projeto talvez mais importante tenha sido o investimento da Auto Europa, assim como os outros investimentos no setor automóvel que se fizeram nessa altura, embora uma boa parte deles depois se tenha deslocalizado para os países de leste. E porquê? Porque isso permitiu alargar a base de especialização produtiva da economia portuguesa, diversificar o tecido produtivo e diversificá-lo para um setor que era um setor altamente promissor. Promissora porque trazia tecnologia muito mais evoluída do que aquela que era comum nas empresas portuguesas e porque ao mesmo tempo mobilizava pelo chamado efeito de arrasto ou de arrastamento que tem no conjunto da economia, um conjunto de fornecedores. Portanto, criou uma rede de fornecedores, de componentes de todos os géneros e, portanto, foi um investimento que teve uma importância crucial porque criou uma nova especialização para a economia portuguesa, precisamente num dos setores mais importantes que existe para o desenvolvimento de um país. Assim aconteceu nos países que têm setor automóvel. Portanto, esse foi, sem dúvida, um dos investimentos mais importantes. Depois, quer dizer, foi extremamente importante, de crucial importância, tudo o que se fez em matéria de infraestruturas, de equipamentos coletivos, e quando falo de infraestruturas, é de infraestruturas em todas as áreas, incluindo, não só as estradas, autoestradas, saneamento básico, abastecimento de água, etc., etc., mas também infraestruturas no domínio da educação e da ciência. Eu não destacaria nenhum, porque penso que é o conjunto que conta aqui. É o conjunto que conta aqui. Posso lhe dizer, se quiser, porque eu não sei se vou ter oportunidade de dizer isto mais à frente, e é uma mensagem que eu sempre passei quando estive aqui e que eu nunca deixo de lado quando me refiro aos fundos. Acho que houve um grande desequilíbrio na distribuição dos fundos pelos diferentes tipos de infraestruturas.
Ou seja, fizeram-se porventura muito mais estradas, fizeram-se muitas estradas, muitas autoestradas, mas, por exemplo, não se investiu na ferrovia. E no que diz respeito às autoestradas, sobretudo, que são aquilo que assegura as ligações de maior distância, fez-se uma aposta que teve o seu sentido, mas que teve uma falha muito grave. Portanto, apostou-se nas ligações verticais. Ou seja, ligou-se o extremo norte ao extremo sul do país com autoestrada, aliás com autoestradas, porque numa grande parte deste percurso, as autoestradas até se repetem, até há duas autoestradas paralelas entre Lisboa e Porto, praticamente. E, entretanto, subestimou-se, e aí há uma falha grande, as ligações horizontais. Portanto, aquelas que ligam o litoral ao interior. Bom, e como o interior, espero que tenhamos oportunidade de falar disso, como o interior estava em processo de esvaziamento populacional, económico, institucional, aquilo que se chama de desertificação, já antes da adesão, e continuou depois, e aliás se acelerou, era absolutamente crucial assegurar também essas ligações transversais para desencravar, digamos assim, as regiões do interior, a que se chama regiões de baixa densidade. E eu bati-me fortemente por isso durante o período em que estive aqui. Devo dizer que não tive muito êxito, antes pelo contrário, até fui muito criticado até pelo governo, que às vezes eu dizia coisas inconvenientes porque não iam exatamente no sentido daquilo que era a política ou as opções do governo e, portanto, é isso. É um problema ainda por resolver. É um problema que continua por resolver e, aliás, quer dizer, já agora, eu faço a ligação disto, que não é abusiva, nem é... Portanto, para aproveitar a oportunidade, ou para aproveitar por oportunismo, faço a ligação disto a estas catástrofes ambientais dos incêndios que nós temos tido no interior. Quer dizer, o facto de nós termos abandonado o interior como abandonamos é altamente responsável pela dimensão que estas catástrofes atingem. Não necessariamente pelos fogos, porque eles sempre existiram e possivelmente sempre vão continuar a existir, mas pela dimensão que eles atingem. Portanto, aqui em Portugal faz-se uma confusão entre o despovoamento e o abandono do território. Ora, são duas coisas completamente diferentes. Nos países desenvolvidos, e dou apenas dois exemplos que eu conheço bem, que é o da França e o da Suíça, nós encontramos uma parte do território, possivelmente a maior parte do território, onde não existe população. Não se vê população, mas vêem-se campos cultivados. Porquê? Porque a população concentrou-se em aglomerados mais pequenos e essa população cultiva os campos. Portanto, os campos não estão abandonados. Por isso se vê tudo muito bonito, muito ordenado e cultivado. Portanto, aproveita-se o território todo porque se cultiva e ao mesmo tempo não existem estas catástrofes porque acaba por haver presença humana. Não de pessoas que vivem lá, mas que vivem perto e que frequentam regularmente esses locais. Bom, aí há que distinguir, eu distingo os tipos de transformações. Em primeiro lugar, do ponto de vista da coesão territorial. Do ponto de vista da coesão territorial, foi porventura onde os fundos tiveram um efeito positivo maior.
Portugal acho que nunca se conheceu tão bem a si próprio como hoje, porque qualquer português pode percorrer o território de um extremo ao outro com uma facilidade que antes não tinha. Devido precisamente ao conjunto de estradas e autoestradas que se fizeram. Portanto, do ponto de vista territorial, os fundos tiveram um efeito altamente positivo. Também acho que tiveram um efeito altamente positivo do ponto de vista da coesão social. Porquê? Porque, sobretudo as autarquias, isto aqui é sobretudo um domínio das autarquias, investiram, mas não só as autarquias, porque, por exemplo, nos sistemas de abastecimento de água, também intervêm as águas de Portugal, elas estão presentes em todos os sistemas e, portanto, é uma joint venture, digamos assim, entre o Governo Central e os governos locais e as autarquias. Portanto, abastecimento de água, saneamento básico, infraestruturas desportivas, culturais, espaços de lazer, regeneração urbana, tudo isto, criação de diferentes tipos de equipamentos para apoio a idosos. Tudo isto contribuiu fortemente para a coesão social. Portanto, os fundos tiveram também, em minha opinião, um efeito muito positivo na coesão social. Onde as coisas já são diferentes, a meu ver, é na coesão económica. Porquê? Porque eu acho que foi no domínio da economia, sobretudo no apoio à atividade produtiva, que os fundos tiveram mais falhas. Ou seja, eu acho que se podia ter aproveitado muito melhor, de modo mais eficaz, os fundos para o apoio à atividade produtiva. Bom, em primeiro lugar, e uma vez que falei do interior, fizeram-se infraestruturas e equipamentos coletivos no interior, portanto, melhorou-se muito as condições do interior, no aspecto físico e não só, mas, entretanto, a atividade económica desapareceu do interior. Do ponto de vista institucional, também houve vários tipos de instituições que saíram do interior e outro tipo de serviços. Portanto, o interior esvaziou-se. Esvaziou-se populacionalmente, porque não havia emprego, precisamente porque não havia economia. Esvaziou-se institucionalmente e esvaziou-se, de um modo geral, no que diz respeito a todos os tipos de serviços. Eu gostaria, talvez, creio que fui bastante incompleto no que disse sobre os efeitos dos fundos no apoio à atividade produtiva, porque eu falei do interior, portanto, do que não se fez no interior, que foi captar ou promover investimentos no interior de forma efetiva, quer dizer, investimentos que ficassem lá, porque houve muitos investimentos que se fizeram no interior na produção, mas que não conseguiram ficar lá. Por razões que não vale a pena desenvolver, porque isso levaria tempo, mas não ficaram lá. E, portanto, o esvaziamento continuou, o esvaziamento económico. Mas, no que diz respeito ao país no seu todo, houve um problema, que foi o facto de que, desde o princípio que se deu muito apoio às empresas, os fundos estruturais foram fortemente canalizados para o apoio às empresas. Mas eu acho que houve uma distorção neste apoio, que foi o facto de que a lógica do apoio era muito mais assistencialista, quer dizer, permitir às empresas que existiam resistir à concorrência a que elas foram sujeitas pelo facto de ter havido uma abertura total das fronteiras económicas
quando aderimos, e, portanto, as empresas portuguesas estavam num estado de grande atraso tecnológico e competitivo relativamente às suas congêneres dos países mais desenvolvidos, com os quais tiveram que começar a competir imediatamente, e, portanto, procurou-se apoiar as empresas no sentido de elas comprarem novos equipamentos, de se modernizarem para poderem competir. Ora, mas não se investiu suficientemente na inovação. Trazendo novas tecnologias, diversificando o tecido produtivo, criando novas especializações, com exceção daquela que já me referi do setor automóvel, mas aí não foi, digamos assim, com capitais nacionais, portanto o setor automóvel continua a ser precário em Portugal, porque nós no fundo o que fabricamos com capitais nacionais é sobretudo componentes, e depois fazemos a montagem de automóveis, mas em que os centros de decisão não estão cá, quer dizer, as marcas não são portuguesas, portanto é muito precária esta situação. Portanto, novas especializações de grande envergadura, de alta intensidade tecnológica e que possam dar um impulso importante no desenvolvimento do país, na criação de rendimento, na criação de emprego qualificado, etc., isso praticamente não existe. Ou então existe em escala demasiado pequena para poder ter um efeito visível. Portanto, não houve apoio suficiente à inovação. E, aliás, devo dizer que aqui isto deve-se a quê? Bom, isto deve-se certamente a fatores de ordem política sobre os quais não vou dissertar, mas temos aqui como, se quisermos, pano de fundo o seguinte: nada disto foi planeado, ou seja, não houve um planeamento, não houve um plano de desenvolvimento global do país. Houve programas parcelares, houve e continua a haver, mas continuamos a não ter um projeto nacional de desenvolvimento, um plano global para o desenvolvimento do país, que articule infraestruturas com educação, com ciência e com o apoio direto às empresas. Ora, enquanto não tivermos isto, não nos desenvolveremos, porque em todos os países que se desenvolveram, isto existiu. Ou seja, houve coerência. E aqui o que aconteceu é que as infraestruturas avançaram muito mais depressa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo quantitativo, que resulta de estudos que eu fui fazendo sobre isto. Nós, na primeira década, depois da adesão, em matéria de autoestradas, nós conseguimos ter uma rede de autoestradas que, em termos relativos, quer dizer, a extensão da rede por habitante, igualou a Bélgica e a Holanda. Na década seguinte, conseguimos duplicar. Quer dizer, ficamos com o dobro da Bélgica e da Holanda. Portanto, em 2 décadas, demos um salto absolutamente colossal em matéria de autoestradas. Bom, depois construímos as outras infraestruturas todas. Mas o que é que acontece, por exemplo, no domínio da educação? E investimos muito em infraestruturas de educação, a todos os níveis, desde o ensino básico, ao secundário, ao superior, criou-se o Politécnico e investiu-se muito também nos politécnicos, nas universidades, nos centros de investigação das universidades, investiu-se nisso tudo, mas investiu-se em termos físicos, porque, por exemplo, no domínio da escolaridade, e é isto que conta para a questão da inovação, porque como é que nós podemos fazer inovação se não tivermos capacidade de criação de conhecimento científico? É uma inovação puramente empírica, quer dizer, uma inovação muito limitada, incremental, não podemos fazer inovação de grande alcance, de grande impacto. Ora, acontece que só há cerca de 2010, há cerca de 15 anos, de há 15 anos para cá, é que nós demos um salto no que diz respeito
ao número de anos obrigatório de escolaridade em Portugal. Até 2010, as estatísticas são absolutamente claras e são estatísticas do Eurostat, não são minhas, eu não invento nada. Nós continuamos a marcar passo, quer dizer, fomos evoluindo muito ligeiramente, sempre muito longe da média europeia. Nos últimos 15 anos, demos um salto. Mesmo assim, estamos ainda abaixo da média europeia em matéria de número de anos de escolaridade obrigatória. Ora, esta é a primeira condição para podermos fazer inovação. Bom, em segundo lugar, número de... escolaridade obrigatória inclui, sobretudo, o secundário. Bom, depois, em número de licenciados e de doutorados, também tivemos um incremento absolutamente espetacular nos últimos anos. Simplesmente o que é que acontece? Bom, acontece aquilo que nós vemos e que ouvimos nas notícias, é que os nossos licenciados, uma grande parte deles emigra. Emigra porque não encontra no país emprego adequado ao nível de qualificações que adquiriram. Aliás, devo dizer que a semana passada estive em França e no hotel onde eu estive estava uma recepcionista, comecei por falar francês com ela, naturalmente, mas depois descobri que era portuguesa. Era uma portuguesa que se licenciou em Portugal, mas que emigrou porque não me encontrou cá emprego. Bom, pronto, é um simples exemplo. Portanto, nós temos já, hoje em dia, uma capacidade um nível de escolaridade com o secundário e depois ao nível do superior, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, que nos permite já ter alguma capacidade de criação de conhecimento. Simplesmente, esse conhecimento é pouco utilizado pelas empresas porque as empresas que nós temos, nacionais, são empresas que utilizam, que fazem pouca inovação. Portanto, nós temos um tecido económico que é composto essencialmente por PMEs. Aliás, quando olhamos para as exportações portuguesas, nós constatamos que as PMEs têm um desempenho muitíssimo melhor do que as grandes empresas, em termos relativos, ou seja, na sua classe de dimensão, comparando com as estrangeiras, as PMEs portuguesas, por exemplo, em valor médio exportado por empresas, aproximam-se muito mais das suas concorrentes europeias do que as grandes empresas. As grandes empresas estão a uma distância colossal. Portanto, falta a Portugal, de forma gritante, grandes empresas inovadoras e exportadoras. Nós temos algumas grandes empresas, temos várias, simplesmente os capitais portugueses de maior dimensão, os maiores capitalistas, se quisermos chamar-lhes assim, preferiram investir nos setores abrigados da concorrência externa, os chamados setores não transacionáveis, onde não sofrem a concorrência do exterior e, portanto, não são pressionados à inovação. Portanto, não exportam, não são pressionados à inovação. Portanto, nós inovamos pouco nas empresas, precisamente porque quem inovaria em maior escala seriam grandes empresas. Ora, grandes empresas inovadoras e exportadoras, nós temos 2 ou 3. Nacionais. Bom, depois temos a Auto Europa, temos a Peugeot, a Mangualde, temos a Renault, que exporta caixas de velocidades, penso eu. Em Abrantes há a Mitsubishi. E há a Mitsubishi. Bom, temos pouco mais. Mas em grande escala, temos muito pouco. Bom, hoje começamos a ter os data center, etc., mas eu tenho muitas dúvidas sobre as virtudes desse tipo de investimentos, porque são uma espécie de catedrais no deserto, porque não têm ligações ao resto da economia e, portanto, aquilo que não tiver ligações ao resto da economia, que não tiver impacto no sistema, enfim, pelo menos não é em todos os setores, mas noutros setores,
tem um efeito limitado. Pode ser bom, porque fazer um investimento de alta tecnologia, bom, significa, desde logo, podermos criar mais valor em relação ao capital investido, podemos pagar melhores salários, portanto, melhores remunerações, quer dizer, criação de valor é aumentar o rendimento. Sim, sim. Pronto, isto é bom. Mas eu penso que portanto, em resumo, para não me alongar excessivamente, acho que onde nós temos falhado mais, mas aqui temos falhado verdadeiramente. Não tenho dúvida nenhuma em dizê-lo, até porque eu diria que se conheço alguma coisa, será um pouco isto, porque é isto que estudei durante toda a minha vida, que é a questão do desenvolvimento, da competitividade, da inovação, e portanto acho que aqui nós falhamos bastante, porque temos que olhar para as experiências dos outros países. E os outros países os outros países são, basta irmos à Europa, os países de leste. Por exemplo, nós vemos países de leste que têm crescido muito mais rapidamente do que nós e que já nos ultrapassaram e começaram muito mais de trás e muito mais tarde. Bom, e depois temos que olhar para o resto do mundo. Quer dizer, não podemos ser eurocentrados, pensar que o mundo é a Europa, isso já lá vai esse tempo, não é? Olhamos para a Ásia, olhamos para a Coreia do Sul, por exemplo. É um exemplo absolutamente impressionante. O que se passou com a Coreia do Sul, quer dizer, foi um país que até 1900 e muito era mais atrasado do que Portugal e hoje está muito à frente. Sim. E em termos tecnológicos, então, nem vale a pena falar, não é? Sim, e a questão tem toda a pertinência. Eu vou voltar à questão pelo seguinte, porque uma coisa é eu fazer uma ligação por estrada ou autoestrada entre Trás-os-Montes e o Algarve. Outra coisa é eu conseguir fazer aumentar o PIB por habitante de Bragança em relação ao de Lisboa. Exato. Ou então da minha terra, que é Ancião, aqui perto, em relação à média nacional. Portanto, eu acho que as assimetrias de desenvolvimento regional em Portugal, eu não tenho os dados concretos, mas aliás aqui até me vou basear um pouco no último relatório da coesão, olha, feito ainda sob a responsabilidade da nossa ex-comissária Elisa Ferreira, que saiu ano passado, e que diz que em toda a Europa as assimetrias diminuíram entre países, mas aumentaram no interior dos países. Portanto, eu penso que em Portugal possivelmente passou-se a mesma coisa. Se não aumentaram, pelo menos não diminuíram muito. E isso até se vê um pouco à vista desarmada, mesmo sem estatísticas. Portanto, e isto porquê? Olha, precisamente por aquilo que eu disse, ou seja, não se investiu no interior, porque o país, vamos lá ver, o país, eu disse que sou de Ancião. Ancião está a 30 km do mar em linha reta. Já é considerado interior, está ali na fronteira. Não é? Em todo este interior que vai até Espanha, criaram-se pouquíssimas atividades produtivas. E muitas das que se criaram, como eu disse há pouco, até desapareceram. Eu ajudei, quer dizer, o programa que eu geri deu apoios a investimentos produtivos, olha, sei lá, em Papilhosa da Serra, ou nessas zonas mais encravadas, mais interiores, mas são investimentos que não sobreviveram, porque não havia escala suficiente, não havia massa crítica, não havia as condições necessárias para reter esses investimentos. Certo. Portanto, as assimetrias regionais, em conclusão, julgo que não se terão reduzido
ou pelo menos não se terão reduzido como era suposto que se reduzissem e como as populações, e eu comecei por aí, há bocadinho, como as populações pensavam que ia acontecer. Porque havia um entusiasmo, eu sempre quase me impressionava-me o entusiasmo e a expectativa que as pessoas do interior tinham em relação aos fundos. Pensavam que isto ia ser uma maravilha, que ia haver prosperidade, que ia haver desenvolvimento económico, porque se faziam muitas obras. Houve algumas que foi limitado ou... Pronto. Foi limitado? Sim, e vamos lá ver, e eu encontrei aqui no interior, quer dizer, fizeram-se investimentos, aquilo que se chama catedrais no deserto. Eu encontrei alguns investimentos que até talvez tivessem alguma lógica, alguma razão de ser, porque se destinavam ao investimento produtivo, mas eu fui lá, visitei e estava tudo fechado, tudo abandonado. E acabou por ser reconvertido para outras coisas. Bom, eu diria que as boas práticas são, antes de mais, eu devo dizer que uma coisa que me soube sempre muito bem, da qual, e na qual também participei, mas o mérito não é meu, é que eu acho que, bom, como eu estive na Comissão Europeia, tive a oportunidade tive a sorte, eu tinha uma função de coordenação que me permitia ver o que se passava nos diferentes países. Eu trabalhava nos auxílios de Estado, no controle dos auxílios de Estado, na Direção-Geral da Concorrência, mas eram os auxílios regionais, ou seja, os auxílios à atividade produtiva. Portanto, os programas dos fundos estruturais passavam todos por lá, para nós controlarmos, digamos assim, as ajudas às empresas que estavam previstas nos programas dos diferentes países. Bom, o que me permitiu, portanto, ter uma visão global do que se passava na Europa. E, portanto, a pergunta era, desculpe... A pergunta era que boas práticas devem ser preservadas para o futuro. Que boas práticas. Bom, eu ia dizer que o que sempre me causou satisfação foi a competência técnica que eu encontrei, quer aqui na CCDR, na gestão dos fundos, quer aquilo que eu via nos outros programas operacionais. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista técnico, nós gerimos tão bem os fundos como qualquer outro país. Onde nós gerimos pior é em matéria de estratégica. Quer dizer, nós não temos estratégia. O que nos falta na gestão dos fundos é a estratégia. Daí, há bocadinho eu ter dito que nós precisamos de um projeto nacional, nós precisamos saber o que queremos, precisamos de um plano global, um plano que englobe tudo. Quer dizer, não é só um plano para a educação, depois um plano para as empresas, um plano para o ambiente. Devemos ter um plano global que articule tudo. Porque tudo está ligado a tudo. Vejo as coisas complicadas. Porque vejo que Portugal se tornou um país mais irrelevante, possivelmente, do que era quando entrou. Está-se a tornar, penso que, cada vez mais irrelevante, precisamente porque não se desenvolve, porque não se afirma. E acontece, portanto, eu li, estudei e analisei recentemente o relatório Draghi e depois a bússola europeia, que é portanto, uma transposição do relatório Draghi para uma espécie de plano da Comissão, assumido pela Comissão e decidido pela Comissão. E acontece que o próprio Draghi propõe, praticamente, ou preconiza, bom, ele não propõe explicitamente, mas preconiza, lê-se perfeitamente nas entrelinhas, o fim da política de coesão. Bom, e portanto isto seria muito mau para nós. Até por uma razão muito simples, porque fazendo um raciocínio económico,
e o raciocínio político ainda nos leva mais longe, mas no raciocínio económico, a coesão e a competitividade são complementares. Porque nós não conseguimos coesão sem competitividade. Quer dizer, nós não conseguimos convergir com a média europeia se não formos competitivos, se não crescermos, se não nos desenvolvermos, se não crescermos, se não tivermos uma taxa de crescimento superior à média europeia. Bom, portanto, precisamos ser competitivos para isso. Portanto, coesão implica competitividade. Mas será possível competitividade sem coesão? Eu diria que não. Porquê? Porque não tem sustentabilidade, em primeiro lugar. Não tem sustentabilidade social. Quer dizer, se nós procurarmos a competitividade apenas num certo conjunto de empresas, de setores e de locais, abandonando o resto do território e abandonando uma parte da população, isto torna-se insustentável do ponto de vista social. Quem diz do ponto de vista social, diz do ponto de vista político. Portanto, desde logo, não haverá competitividade, porque as populações não aderem. E haverá fraturas sociais e fraturas políticas. Em segundo lugar, abandonando uma parte do território, ou deixando ao abandono uma parte do território, como acontece aqui em Portugal, nós desaproveitamos recursos naturais, porque em Portugal, não havendo muitos, ou não sendo Portugal um país muito rico em recursos naturais, apesar de tudo, tem alguns, tem bastantes mesmo, e se houvesse uma prospecção maior, possivelmente encontravam-se mais. Portanto, reduzindo a atividade económica do país à faixa litoral, é claro que estamos a desaproveitar a maior parte do país. Portanto, querer ser competitivo no conjunto do país, sem haver coesão, quer dizer, sem aproveitar o país todo, sem aproveitar a totalidade do país, que já é pequeno, estamos a limitar as nossas capacidades competitivas. Portanto, coesão e competitividade são complementares. São interdependentes e são complementares. Ora, o plano Draghi pode constituir um risco para a coesão. E, portanto, as perspectivas, eu diria que não são muito risonhas, porque depois, quando o plano Draghi fala dos países, fala duas vezes de Portugal. Uma vez porque é por razões puramente estatísticas, é um quadro estatístico em que estão todos os países, também lá está Portugal, e outra vez por causa do lítio. Diz que Portugal é o único país que tem lítio. Simplesmente as reservas de lítio portuguesas são 0,2% das reservas mundiais, quando o Chile tem 35%, e a União Europeia até fez um acordo comercial com o Chile, específico, para poder ser abastecida em lítio. Portanto, nós temos capacidades para produzir baterias com o nosso lítio. A Comissão Europeia, aliás, fala disso, mas é a única vez e a única razão porque fala de Portugal. Porque senão Portugal é irrelevante, é esquecido. Portanto, as nossas perspectivas, nós temos que fazer pela vida, é o que eu diria. Quer dizer, ninguém vai desenvolver-nos, temos que ser nós. Bom, as gerações, eu começo pelas gerações políticas, porque são as gerações políticas que têm responsabilidade maior, porque não é ao nível técnico que se consegue decidir onde é que se aplicam os fundos. Consegue-se fazer alguma coisa, e fez-se alguma coisa. E, aliás, daí eu dizer que a nível técnico, durante o tempo em que eu geri os fundos, eu achei extraordinário o que se fez. Quer dizer, os técnicos que geriam os fundos, nos diferentes níveis de responsabilidade, quer os gestores de topo, quer os intermédios, quer mesmo os técnicos de base, digamos assim, quer dizer, todos eles faziam o seu melhor e tomavam as decisões no limite das suas possibilidades, eu próprio, quer dizer, eu acho que ultrapassei os meus limites muitas vezes,
porque, como eu disse há pouco, até fui criticado muitas vezes a nível político pelas minhas aventuras nas afirmações que fazia sobre aquilo que era necessário para a região centro. Mas a mensagem é uma mensagem, antes de mais nada, para os políticos. Quer dizer, espanta-me sinceramente, como é que não existe, a nível político, um discurso, em primeiro lugar, porque as coisas não se fazem secretamente, um discurso no sentido de valorizar a questão do desenvolvimento económico. Mas valorizá-la dizendo coisas concretas, não é retórica. Não é dizer que vamos desenvolver-nos mais, vamos crescer não sei quantos %. Normalmente, quando dizemos isto, é crescimento anual, ou crescimento trimestral, ou semestral, quer dizer, isto vale o que vale. Quer dizer, não é assim que nos desenvolvemos, é com crescimento sustentado, a longo prazo, robusto, quer dizer, taxas consideráveis. Nós devíamos crescer a mais de 3% ao ano, para podermos, durante um longo período, e crescermos durante um longo período, crescermos, eu não diria permanentemente, porque ninguém adivinha o futuro, mas crescermos duradouramente a uma taxa elevada de crescimento, uma taxa média. Portanto, a mensagem que eu deixaria era, antes de mais nada, às gerações de políticos. Quer dizer, os políticos deviam pensar menos nas suas tricas e nos seus casos e casinhos e dedicar-se às grandes questões nacionais, que são questões estratégicas. E eu não vejo praticamente ninguém ocupar-se, tratar-se, discutir, falar de questões estratégicas. E Portugal tem um problema estratégico, que é o problema do atraso económico. Nós precisamos de ver... Nós somos atrasados, continuamos atrasados do ponto de vista económico. Aliás, quer dizer, eu conheço um pouco dos dados estatísticos e das questões do desenvolvimento a muito longo prazo. Posso dizer, por exemplo, que nós hoje em dia temos um PIB por habitante que é de 70% mais ou menos do da Bélgica. Pois em 1900 nós tínhamos um PIB por habitante que era de 70% do da Bélgica. Em 1950 era 35% do da Bélgica. Hoje está ao nível do que estava em 1900. Em 1900. Portanto, nós perdemos a Revolução Industrial, falhámos a Revolução Industrial, falhámos as outras revoluções tecnológicas posteriores, ou talvez um pouco com exceção das energias renováveis. É onde nós podemos ter uma hipótese muito grande, é nas energias renováveis, porque temos recursos para isso e porque foi onde nós atuámos mais depressa. Quer dizer, foi talvez a única revolução tecnológica que nós não perdemos, foi a das energias renováveis. Mas hoje em dia temos uma concorrência extraordinária dos outros países, quer dizer, eu conheço essas estatísticas porque continuo a estudar esses problemas e quando olhamos para a aposta que a China faz em tudo o que é renovável, ela mete a União Europeia num bolso e os Estados Unidos. Quer dizer, não, é impressionante. É uma escala que não tem comparação. Portanto, nós temos hipóteses, devemos fazer por isso, mas é difícil. Portanto, mensagem para as novas gerações. Os agentes políticos devem pensar muito mais nas questões de longo prazo, nas questões estratégicas do país e muito menos nas tricas e nos casos e casinhos. É muito simples, vou-lhe dizer isto talvez só numa frase, ou numa frase e meia, ou em 2 frases. Acho que sem fundos europeus, Portugal estaria ainda muito mais longe do que está
de ser um país desenvolvido e no plano internacional seria um país ainda muito mais irrelevante do que é se não estivéssemos na Comunidade Europeia, quer dizer, se não tivéssemos fundos europeus e não estivéssemos na Comunidade Europeia. E sem os fundos nós não teríamos, apesar de tudo, esta atratividade turística que temos, porque, apesar de tudo, tornámos-nos um país muito atrativo turisticamente. Porquê? Olha, devido aos investimentos que fizemos nas infraestruturas, nos equipamentos coletivos, na regeneração urbana, etc.